Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de direitos ou deveres, ou direitos. Isso sempre foi um grande mesmo dualismo dentro desse mar de dualismos, desse oceano. E a questão sempre foi essa, ou parte das pessoas aderem a um, ou parte das pessoas aderem a outro. Uma filosofia de vida mais centrada em direitos e outra filosofia de vida mais centrada em deveres. Qual das duas será que está certa? Essa é a grande questão. Bom, a gente sempre começa com uma frase. Dessa vez a gente pega uma da Dorina Nowill. Ela fala o seguinte: olha só que interessante, isso vindo de uma pessoa deficiente visual. Todos têm direitos e deveres. Quem recebe tem de dar. O metro quadrado que você ocupa na vida tem de produzir e render para a sociedade. Novamente, a gente aqui fala muito, todo o trabalho desenvolvido aqui é centrado no monismo substancial, tão bem expresso, sistematizado e vivenciado por um homem chamado Pietro Baldi. No entanto, isso não significa de maneira nenhuma que a gente vai ficar restrito nele. Não porque a obra em si consiga abordar tudo por ser uma síntese, mas porque todas as outras vertentes, personalidades grandiosas que já houveram, que estão nesse planeta e que ainda estão por vir, elas estão dentro dessa grande cosmovisão. Então essa frase, ela é muito interessante, porque fala que a gente recebe e a gente tem que dar em troca. E tudo que a gente dá, obviamente vamos receber, mesmo que não seja no momento, nem na mesma moeda, nem no mesmo ritmo com que damos. Então isso é o que a Dorina Nowill está falando. Olha só que interessante, casa perfeitamente com todas as coisas que a gente vem estudando aqui. Bom, a nossa visão de mundo, infelizmente, o nível de consciência atual vê as coisas dessa maneira. Ou a gente foca em direitos, esquece os nossos deveres, então eu tenho direito a isso, aquilo mais. Ocorreu alguma coisa que não me permitiu ter aquele desempenho na prova, ou no trabalho, ou na vida, ou em algum momento, numa apresentação e etc. E eu coloco sempre a culpa em algo externo. Eu exijo direitos pelas minhas falhas. Por outro lado, a gente tem a visão de quem adota os deveres e até esquece os direitos dos outros, cumpre os seus deveres, cumpre muitas coisas, faz além do esperado, mas, no entanto, por vezes, infelizmente, acaba exagerando e achando que as outras pessoas não têm nenhum direito. Então, essa é uma visão mais de quem é centrada nos deveres. No entanto, a gente percebe que, apesar da base, do desenvolvimento ter sido pessoas que se colocaram, numa posição extremamente de doação para os outros, uma visão centrada nos deveres, a gente também percebe que graças a esses tipos de pessoas que inclusive surgiram muitos direitos, dos quais pessoas um pouco mais conscientes hoje em dia podem fazer um uso positivo desses direitos e assim conseguir cumprir o seu dever. Então, essa visão de que mais de um diminui o do outro, na verdade não é uma visão muito correta das coisas. Eu diria que ela não é nem uma visão muito saudável, porque leva a gente a querer destruir um em função do aumento de outro. Então isso não dá muito certo. Então a gente vai introduzir aqui uma visão mais profunda, uma visão monística da coisa. E a visão monística, baseado naqueles diagramas das cosmovisão,
introduzido por Gilson Freire, a gente pode colocar de uma maneira bem simples, diagramática, dessa forma aqui. A gente possui direitos, e os direitos são importantes, inclusive para nós nos desenvolvermos como seres humanos, especialmente nessa sociedade com alto nível de consumo energético, alto nível de tecnologia, alto nível de instrução. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que esses direitos que a gente tem, se não for acompanhado de um senso de dever, imposto, infelizmente, hoje, para que a gente consiga cumprir os deveres, esses direitos sem deveres vão descambar numa sociedade que vai retroceder. Isso vai levar a uma involução. Porque se todo mundo só quer coisas para seu único e exclusivo benefício, a gente vai acabar tendo um mundo em guerra. Então a gente percebe que os deveres, eles geram esses direitos através do esforço de poucas pessoas que estão à frente da época, ou grupos, né, bem seletos de pessoas que conseguem colocar determinados tipos de engrenagens humanas, sistêmicas, para funcionar. Engrenagens que anteriormente estavam adormecidas. Então, os deveres são extremamente importantes para o desenvolvimento da humanidade. E, geralmente, a gente consegue gerar algo a mais quando esse senso de dever parte do íntimo do ser humano, que faz uso, talvez, de alguns direitos, apenas o necessário para que ele consiga cumprir um dever, que ele sente que sua consciência grita para que seja cumprido. Então, dessa maneira, eu diria que os deveres são algo mais profundo, mais importante do que os direitos, no sentido de que são os deveres, esse senso que parte de dentro, essa convicção íntima que parte de alguns seres humanos mais esclarecidos, que ela cumpre um dever supremo que consegue gerar, né, futuramente direitos que são importantes para que a humanidade consiga se desenvolver, evoluir ainda mais. Então, vou colocar um exemplo bem simples aqui, que é o caso do William Wilberforce, lá do século XVIII, na Inglaterra, que, meados do século XVIII, eu não me lembro a época exatamente, mas antes da abolição da escravidão, que começou pela Inglaterra. Então, a visão dele, ele era completamente contra uma série de coisas que eram tidas normais na época. Inclusive, ele tinha uma vida muito simples, apesar de ser podre de rico. Ele era vegetariano, ele tinha animais, mas não os matava, deixava-os livres. E ele não acreditava que escravizar um ser humano ser dono de outra vida, era correto. Ele via isso como nefasto. Isso numa época onde a escravidão era a coisa mais natural. Até a Inglaterra, que foi o primeiro país a abolir a escravidão, era normal ainda na época dele. Ele lutou, ele foi contra a maré dominante, ele cumpriu um dever íntimo que acabou levando no decorrer de sua vida e ao longo dos anos ao fim da escravidão. E o fim da escravidão significa que seres humanos que não tinham nenhum direito a condições mínimas de uma vida decente, passaram a ter esses direitos. Então a gente percebe aí como um alimenta o outro, e ambos são importantes para o progresso da humanidade. Eu teria uma outra visão antes de passar aqui, que os deveres partem do íntimo, e os direitos são a cristalização, né, a objetificação, a exteriorização e consolidação no plano coletivo, né, sensório, desses deveres que alguns decidiram seguir.
Então, aqui a gente não vai se colocar nem contra os direitos humanos, que são extremamente importantes, são um marco no progresso da humanidade, inclusive, infelizmente, eles não são cumpridos ainda. Se os direitos humanos declarados, né, lá na ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, se esses direitos fossem cumpridos por todas as corporações, todos os estados, todos os grupos humanos, todas as pessoas, a gente não teria muitos dos problemas que a gente vê hoje no mundo. Mas a gente precisa ter em conta que os deveres cumprem um papel fundamental, substancial, na hora de construir e fazer progredir esses direitos. Bom, isso nos leva a uma questão muito interessante, que é a questão de liberdade versus segurança. Liberdade, quando a gente fala aqui, é uma liberdade de nós podermos fazer mais coisas, de termos com mais conhecimentos, termos mais possibilidades, facilitar nossa vida, percebermos mais a fundo, e tudo relacionado a uma evolução que nos leve a uma felicidade. Liberdade de expressão também, liberdade de você poder ser do seu jeito único, contanto que isso não agrida o ambiente ou outras pessoas, ou não seja à custa de outros. Então isso é liberdade, a gente pode dizer. E segurança seria justamente o conforto que a gente tem, uma garantia de uma certa estabilidade, saber que teremos direitos, que não seremos presos por falarmos o que pensamos, contanto que o que pensamos não seja deletério, pré-histórico ou medieval, segurança em termos de alimento, de acesso a recursos, acesso a bens, serviços fundamentais e coisas do tipo. Tudo que nos deixa numa posição confortável. Então a gente percebe ao longo da história que sempre que liberdade e segurança parecem sempre andar juntas, mas quando eu tenho um aumento de uma, eu tenho na mesma proporção uma diminuição da outra. Então mais liberdade, menos segurança, mais segurança, menos liberdade. A gente percebe isso de forma muito clara, por exemplo, no modo de funcionamento de corporações. Corporações que dão mais liberdade para os funcionários acabam sofrendo mais, tem mais um transformismo maior, né? Pode ter quedas, mas pode ter subidas também. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como se usa essa liberdade. Outras têm sistemas muito rígidos, muitas normas, uma grande burocracia, o que acaba travando a liberdade, não permitindo que pessoas exerçam sua criatividade. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do tipo de pessoas que tem lá, de quais são os objetivos da organização, de qual é o contexto atual no qual ela está inserida, por aí vai. Então, daí você teria, por outro lado, né, em contrapartida, uma maior segurança, uma maior resistência a abalos externos, por exemplo, uma maior capacidade de controlar as coisas. Novamente, isso depende, isso é ruim ou bom, vai depender de quão sábios estão sendo as pessoas que estão fazendo uso disso. E a mesma coisa a gente vê com governos também. Existem governos mais autoritários, com menor democracia, menor liberdade, e governos mais livres, mais liberais, que, em contrapartida, oferecem menor segurança, em especial segurança financeira. Então, a gente percebe que, geralmente, as duas coisas elas crescem, né? Elas são inversamente proporcionais, como esse gráfico que vocês veem aqui. Um cresce, outro diminui, e vice-versa. E se a gente for estudar, né, o Zygmunt Bauman, um grande pensador, sociólogo polonês, ele viveu
durante grande parte do século XX, estudou muito e pôde constatar que, de fato, o aumento de um leva à diminuição de outro. E isso parece ser uma questão inconciliável. Eu não consigo aumentar minha liberdade e minha segurança ao mesmo tempo. O aumento de uma vem a custas da diminuição de outra. Não numa proporção perfeita necessariamente, mas em linhas gerais vai seguir essa tendência. E a gente quer os dois. Nós, como seres humanos, gostamos de nos sentir seguros para não termos nada, não termos perdas, que às vezes podem ser até perdas na carne, né? Físicas. Mas a gente também quer ter a liberdade de expressar o máximo possível de nossas potencialidades. Só que se a gente tem isso, a gente perde a segurança e vice-versa. Como a história do cobertor pela metade. Se eu cubro a cabeça, né, até em cima, os pés e as pernas ficam expostos ao frio. Se eu cubro os pés, né, toda a perna, os pés, a cabeça e aqui o peito fica exposto ao frio. Então eu não consigo ter tudo ao mesmo tempo. Então o Bauman, ao longo dos seus estudos, sua obra, ele chegou a essa conclusão. E é muito difícil negar isso. Se a gente for estudar, observar os povos, os regimes políticos, as empresas, né, e nossas próprias vidas, né, a psicologia de cada ser humano, a gente vai notar que existe esse trade-off entre essas duas grandes variáveis. Mas, no entanto, essa perspectiva é uma perspectiva que leva em conta questões que ignoram realidades que vão para além do nosso mundo objetivo, nosso mundo sensório, nosso mundo racional, muito centrado numa forma de pensamento, numa consciência de superfície. Então você não leva em considerações fatores internos, interiores, que os seres humanos possuem. Essa conexão profunda com uma outra dimensão, com dimensões superiores. Se não formos considerar isso, essa relação provavelmente é muito precisa e exata. No entanto, se a gente colocar aqui o fator transcendente, se a gente jogar o espírito nessa análise toda, nesse caldo, né, da vida humana, a gente vai ter outra coisa. E daí eu entro com a cosmovisão de Ubaldi, mas também em especial a cosmovisão de Huberto Roden, e ele inclusive que falou a respeito disso num dos seus livros, que fala que, na verdade, né, ele advoga, tanto o Roden, mas o Ubaldi também, de forma não explícita, mas substancial em sua obra, eles falam que é possível ter cada vez mais segurança junto com uma liberdade crescente. As duas podem ir aumentando, de modo que eu possa ter 100% de segurança com 100% de liberdade. Daí, você provavelmente, nessa altura do campeonato, olha bem, pensa um pouco, pausa o vídeo, para pensar e vê. Bom, não, isso não é possível. Eu não observo isso em nenhum lugar. Eu não observo isso num regime político, numa economia, num grupo, numa nação, numa personalidade. Eu não observo isso, um aumento dos dois. Mas se a gente começar a fazer uma varredura mais fina e começar a ver determinados tipos de exemplos, né, de personalidades que pousaram aqui nesse mundo, a gente vai começar a perceber que existem exceções para essa regra que foi dada por Zygmunt Bauman.
a gente vai perceber que existiram indivíduos que abdicaram de sua segurança, de seu conforto material, se colocaram numa zona de alto risco social e até mesmo física, sua reputação em jogo. São pessoas que foram contra o contexto que ditava por onde elas poderiam escolher seus caminhos, e elas escolheram um caminho completamente diferente de qualquer possibilidade ditada pelo meio, pela genética delas. E daí a gente percebe que essas pessoas seguiram, tiveram plena liberdade, né? Fizeram exatamente o que a consciência delas disse para elas fazerem. E, ao mesmo tempo, né, a gente poderia pensar que a segurança delas foi para zero. Quer dizer, foram pessoas que foram destruídas, né? Não tiveram mais nenhuma condição de ter os seus meios de vida. E, no entanto, apesar de, claro, ter um preço a se pagar, essas pessoas conseguiram manter o seu trabalho, poder fazerem o que queriam, exercer sua liberdade plena, com um bom nível de segurança, eu diria que com o nível de segurança necessário para elas cumprirem o seu dever, e às vezes até segurança, não apenas segurança interior, mas segurança material, eu estou falando aqui. E algumas até existem casos que a pessoa ganha uma segurança muito grande, né, de dar inveja, e faz exatamente o que gosta. Casos raros, né, mas existe. E isso parte do interior sempre. Então, Pietro Baldi foi um caso vivo, né, um exemplo vivo disso. Muitas outras pessoas também foram exemplos vivos disso. A gente vê exemplos hoje em dia de pessoas que decidem seguir um caminho e acabam mantendo o seu grau de segurança ou reconquistando e até tendo uma segurança um pouco maior do que tinham antes, quando eram completamente escravas das circunstâncias. E elas acabam cumprindo um destino. Elas acabam provando, de certa forma, com seu exemplo de vida, que essa lógica aqui, ela não é uma lógica, ela não é um esquema completo, ela não diz tudo. Ela diz, ela é a regra, mas existem exceções. Ela não é absoluta. E eu acredito que eu não falo mais, eu acredito. E o que acontece, né, pelo menos quanto a essas questões, o que acontece aqui é que a gente introduziu o fator espírito, consciência, né? A consciência é a dimensão na qual o espírito se manifesta, ou consciência ou intuição. E pessoas que seguem sua intuição começam a ser regidas por esta lógica aqui, essa lógica liberdade e segurança, e não esta lógica liberdade e segurança, que é limitante. É uma lógica muito triste, muito restrita, que nos obriga a constantemente estar fazendo trade-offs e oscilando entre uma e outra. Por quê? Porque nós precisamos de ambas em nossas vidas. E essa lógica aqui também nos leva a oscilar um pouco, mas a gente sempre está numa oscilação ascensional. Enquanto que nessa a gente fica numa oscilação dentro dessa curva, procurando sempre o que é melhor em cada circunstância, ter um pouco mais de segurança ou um pouco mais de liberdade. Quanto aqui, ambas sempre estão crescendo. Então você está, à medida que você progride, a curva azul ela é unidirecional. Você vai oscilando nela, mas você sempre vai seguindo um trajeto. Então você vai ampliando sua liberdade e sua segurança. Enquanto a outra curva, quem vive de acordo com as coisas do mundo, usa os métodos do mundo, vai ficar gingando nessa curva vermelha nas duas direções, porque ir em uma direção ou outra, nesse modelo, né, nesse plano evolutivo, um plano baseado na razão, no intelecto, vai se levar à autodestruição, né?
o fim da liberdade, que nos levaria a nos comportar como a matéria, ou o fim da segurança, o que também levaria a um caos total, uma libertinagem sem orientação, a destruição também. Inércia e destruição não são caminhos bons para a vida, muito menos para o ser humano. Então, a gente precisa perceber que existe uma lógica, um fenômeno superior que se sobrepõe àquele outro, e o ser que segue essa nova diretriz ditada pela sua consciência acaba resolvendo a questão da liberdade e da segurança. E por que eu falei tudo isso? Porque justamente a liberdade e segurança estão diretamente relacionadas com a questão dos deveres e dos direitos. A gente pode ligar os deveres com a liberdade e a segurança com os direitos. Bom, aqui a gente tem então nossos dois grandes, esse grande dualismo, né? Essas grandes coisas importantes para a vida humana. E a gente pode colocar um resuminho aqui, então, falando o que cada um, qual é a filosofia de cada um, né? De uma pessoa que é levada, né? Conduzida por um deles. Então, quem está centrado em direitos, pensa, o que eu posso obter de ganho pessoal num dado contexto? Pensa nisso. Isso pode ser positivo ou negativo, depende de que o que você vai obter, você vai poder fazer algo de útil para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, né? E, consequentemente, para o restante. Vai depender, não é nem bom nem ruim. Uma pessoa mais centrada nos deveres se pergunta, o que eu posso oferecer para as pessoas num dado contexto? O que eu posso doar? Então, se isso também não for exagerado, né, não ir começar a atropelar outros direitos fundamentais, isso é muito bom. Isso é ótimo, inclusive. Daí, quem está em direitos, né, é centrado em direitos, pensa em defesas contra injustiças, entre aspas, ou ataques justos, também entre aspas, né? Então, a pessoa está sempre pensando em algo em termos de conflitos. Ou eu vou agredir, me aproveitar de brechas da lei, como tem muito hoje em dia, omitir informações, inclusive, é uma maneira disso, ou se defender contra algo que a pessoa julga injusto. Então, essa é a visão mais humana, né, do ser humano. Agora, quem está muito centrado num dever interior, né, pensa nessa oferta de algo para o meio e busca de todas as formas conseguir realizar isso. Quem está mais fortemente preso à questão de direitos é movido mais por um senso de posse, enquanto que quem mais pensa, leva uma vida centrada em deveres, ele pode cumprir esse dever por coerção externa, o que não é legal, mas infelizmente hoje, às vezes é necessário você fazer uma coerção para conseguir que o ser humano não prejudique outros, ou dê um mínimo rendimento que ele possa dar. Quanto mais ignorante o grupo, né, ou o indivíduo, ou a nação, ou a cultura, etc., maior vai ser a necessidade dessa coerção externa, ou, né, a pessoa pode cumprir seu dever por uma convicção interior. O que é importante para a humanidade é cumprir o seu dever, mas a partir desse imperativo categórico, né? As palavras, acho que de Kant, se não me engano, que é quando a pessoa sente dentro de si. Sua consciência fala mais alto do que as situações exteriores, do que o contexto. Então é nesse sentido que as pessoas devem cumprir o seu dever. Daí, quem pensa em direito, pensa em garantir coisas para si, mesmo que em detrimento de outros.
Então, a pessoa sempre quer se garantir. Ela não quer saber de mais nada, quer saber de se garantir. O resto não interessa. Se ela tem que cumprir algo, não interessa, a não ser que ela seja forçada a isso. Infelizmente, a humanidade hoje em dia ainda funciona segundo essa lógica. Por isso as coisas não mudam. Um aceita a involução do outro, por aí vai. E quem é centrado de forma positiva nos deveres, ela pensa em se doar para os outros. Então, o objeto principal dela, apesar dessa pessoa também se preocupar com direitos, ela precisar dos meios materiais de vida e outros meios mais elevados, um certo reconhecimento, um afeto e por aí vai, ela coloca como principal a doação de si para os outros. E isso é algo muito bonito quando a gente vê. Bom, tem uma fábula muito famosa de dois lobos que um avô contou para o seu neto a respeito de uma pessoa que tinha dois lobos, né? Tinha lá estavam presos, né? Nos quintal, e tinha um lobo com uma tendência má e um lobo com uma tendência boa. Eu vou contar de forma bem resumida aqui, para não me estender. O lobo mau era inerentemente mau. E o lobo bom era inerentemente bom. Era mansinho, brincava e tudo. O mau ficava grunhindo. Assim que você piscasse o olho, ele te ataca, te arranca um pedaço. Ele sempre está visando alguma vantagem, enquanto o bonzinho, ele quer interagir. E, bom, daí todo dia você tem a opção de alimentar um ou outro. Daí a grande questão, né? Você vai alimentando um ou outro de acordo com seus interesses, né? Às vezes você pode querer usar esse lobo raivoso para obter algum interesse. Às vezes você quer se distrair e brincar com outro lobo. Mas daí vamos supor que você tenha você não possa alimentar plenamente os dois. Daí, o que você faria? É uma questão de qual é o seu interesse. Qual vai sobreviver, né? Aí vai depender da pessoa que está alimentando. Se você alimentar mais o lobo bom do que o mau, o bom vai tender sempre a ficar mais forte e saudável, e o mau vai diminuindo, vai se enfraquecendo. E vice-versa. Se você tender a usar mais da comida para alimentar o lobo mau, em detrimento do bom, o bom vai enfraquecer e o mal vai se tornar mais forte. A gente está partindo do pressuposto que os dois lobos têm que permanecer vivos. É como se a gente estivesse falando aqui de matéria e espírito. A gente pode colocar nesses termos. A gente precisa do nosso corpo para evoluir interiormente, atuando nesse mundo, inclusive sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, um corpo sem espírito é um corpo morto, que não serve para nada. Então, vai ter um zumbi que não faz nada de útil. Não é consciente, não é um ser pensante, ele não sente nada. A gente precisa de ambos integrados. Mas a gente deve caminhar num sentido. A gente tem que ir para uma meta suprema. Então, a questão é justamente essa. Qual vai prevalecer? Para onde você quer caminhar? Qual lobo você quer alimentar mais? O bom ou o mau? E quando eu falo bom e mal aqui, não é num sentido relativístico horizontal, mas num sentido realmente evolutivo. Eu escrevi, inclusive, um artigo, um texto a respeito dessa questão de relatividade, chama relatividade horizontal, relatividade vertical. Pode digitar no Google essas 4 palavras, vocês vão encontrar Monismo, né, o meu blog, e vai ter o texto que trata a respeito do que eu quero dizer com isso. Aqui eu não vou me estender muito. Mas essa é a fábula, né? Eu traduzi, né, para um linguajar mais monístico, mas a ideia é essa.
Então, sempre que a gente fala em direitos e deveres, eu vejo como fundamental a gente trazer a questão do humano, muito já aceita, né, por várias pessoas, mas, sobretudo, a questão do divino, que as pessoas ainda têm muita resistência em colocar nas discussões, nas conversas, e especialmente o pessoal acadêmico tem um pavor de colocar as questões transcendentes nos seus estudos. É uma pena, uma verdadeira pena. Bom, mas a gente está aqui para isso, né? Então, vejam só, o humano ele quer ter controle sobre tudo e todos. A gente está falando de um humano com natureza mais animal, infelizmente. O divino dá liberdade para as pessoas e considera as coisas. Quer dizer, quando o nosso eu superior, nosso espírito, alimentado pelo divino, atua, a gente busca ajudar as pessoas a se libertarem, inclusive delas mesmas, principalmente, né, dos seus próprios fantasmas, da sua forma mental baixa. O humano tem medo de perder as coisas. Quem está muito preso nas coisas do mundo tem não só medo, como um pavor de perder qualquer coisa, inclusive a sua imagem. E por isso essa pessoa só age de acordo com as circunstâncias. Ela se preocupa enormemente com o que os outros vão pensar dela. Já uma pessoa que está orientada, vê coisas mais a fundo, e ela tem metas imateriais que ela quer cumprir, ela não teme. Ela teme pouco, ou às vezes não teme nada. Não que ela não tenha prudência, não que ela não haja de modo ordenado, mas ela não tem esse temor que tem uma pessoa presa no mundo. Ela não fica pensando o que os outros vão pensar dela. Inclusive porque se ela se preocupar mais, os outros vão perceber isso e vão atacar cada vez mais essa pessoa e se aproveitar dela. Então uma pessoa que está mais centrada no divino também é uma pessoa mais confiante. Vide o exemplo de Cristo. Mas não apenas de Buda, de Sócrates, de Plotino, de Hipácia, de Alexandria, do faraó Akhenaton, Hermes Trismegisto, de outros grandes artistas, cientistas, pensadores, volitivos, místicos, gênios, santos e por aí vai, sempre não estavam preocupados com os outros, estavam preocupados em cumprir o seu destino. Isso, quando a gente vê, também é fantástico. O humano se preocupa, o eu humano, o pequeno eu humano, está muito preocupado com o futuro. Já o eu divino está confiante que o futuro sempre trará o mais justo, trará justiça. Por isso ele não tem medo, mesmo que no presente sua vida esteja sendo infernal. O eu humano é centrado nos instintos. O eu divino, eu superior, é centrado nos ideais. Não se trata de desrespeitar os instintos, não considerar, mas você não ser levado por eles exclusivamente. Importante a gente ressaltar isso. Os dois, né? As duas características são trabalhadas, mas uma é mais alimentada do que outra. Existe uma orientação, existe evolução no divino. E o eu humano, ele é sempre astuto no pensar e sinuoso no agir, enquanto o eu divino, ele é reto no pensar e sincero e sério na conduta. Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas eu acho que isso resume muito bem. Uma pessoa centrada nesse dever interior, ela está pensando nisso, ela é reta na forma de pensar e agir. E ela é sincera e séria com outras pessoas. Por quê? Ela respeita as pessoas. Enquanto a pessoa que é astuta e sinuosa, ela enrola as outras pessoas. Ela engana, mesmo que fale depois que não tinha intenção, mas os seus métodos levam a fazer uso dos outros e acabam prejudicando os outros, em maior ou menor grau. Bom, e com isso a gente pode terminar sobre essa
Grande tema, importante. Eu resumiria aqui um roteiro de vida que todas as pessoas deveriam seguir e colocar em prática em suas vidas. A gente deve reclamar os nossos direitos humanos apenas para cumprir o nosso dever divino. Com isso eu termino a exposição. Um forte abraço para todos, saudações fraternas. Até a próxima.